multiplicação. Nós vamos falar um pouquinho sobre a matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Bom, a matriz quadrada é uma matriz que ela tem a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Então, ela é do tipo n por n, ou m por m, certo? Porque a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. E a gente não precisa escrever numa matriz quadrada, às vezes vocês vão encontrar escrito assim, há uma matriz de ordem 3. Quando fala uma matriz de ordem 3, quer dizer que é uma matriz quadrada, que tem 3 linhas e 3 colunas. Então, a gente fala muito de ordem quando é matriz quadrada, certo? Então, uma matriz quadrada quer dizer que ela tem a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Exemplo, nós temos aqui matriz quadrada, duas linhas, 2 colunas. Então, essa é uma matriz 2 por 2. Ou uma matriz de ordem 2, né? Matriz quadrada é uma matriz que tem ordem 2, quer dizer que ela é 2 por 2, certo? Segundo exemplo, nós temos uma matriz 3 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz 3 por 3, ou uma matriz de ordem 3. E quando a gente fala sobre matriz quadrada, a gente vai aparecer para a gente 2 elementos. Quais são esses elementos? As diagonais. Numa matriz quadrada, nós vamos ter as diagonais. O que é isso, professora? Bom, olha, nós temos aqui na matriz quadrada a diagonal principal. Essa diagonal aqui, ó. Pensa no quadrado. O quadrado não tem diagonais, né? Num quadrado, nós temos aqui uma diagonal e a outra diagonal, né? Liga uma ponta à outra, né? Que é oposta. Então, nós temos aqui, ó, 2 diagonais. Essa diagonal aqui, que a gente sempre pega do primeiro elemento ao último elemento da matriz, ela é chamada de diagonal principal. Então, a diagonal principal, ela é a diagonal que vem do primeiro elemento até o último elemento da matriz. E nós temos aqui a diagonal secundária, que éessazinha que vem ao contrário aqui, ó. Essa diagonal secundária, que é formada pelo 4 e menos 3. Essa aqui é a diagonal secundária, que vem daqui para baixo, assim, da direita para a esquerda, certo? Diagonal secundária, certo? Então, numa matriz 2 por 2, nós temos aqui a diagonal principal e a diagonal secundária. Na matriz B aqui de ordem 3, nós temos aqui a diagonal principal formada por esses elementos aqui, ó, menos 2, 3 e menos 1. Essa é a diagonal principal, né? E a diagonal secundária é essa aqui, 5, 3 e 0, né? Essa aqui é a diagonal secundária, certo? Então, falamos aí da matriz quadrada, né? E sobre as diagonais. E vocês vão ouvir falar muito sobre as diagonais de uma matriz a partir de agora. Bom, vamos falar sobre a matriz triangular. O que é uma matriz triangular? Bom, uma matriz triangular, ela é quadrada e os elementos situados acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Então, vamos lá. Nulo quer dizer que os elementos são iguais a 0. Então, vamos lá. Diagonal, e está falando sobre a diagonal principal. Bom, a matriz A aqui, nós temos a diagonal principal, essa aqui, certo? Os elementos acima da diagonal principal, esses elementos aqui, todos eles são nulos. Então, quer dizer que essa é uma matriz triangular. Todos os elementos que estão acima da diagonal principal são iguais a 0, certo? Essa é uma matriz triangular superior,
O que quer dizer isso? Que é uma matriz triangular inferior, desculpa. Por quê? Os elementos que estão acima são nulos e os que estão abaixo são elementos não nulos, certo? Então, essa daqui, ó, a matriz B, vamos determinar a diagonal principal. E aqui, a diagonal principal, nós vamos perceber que os elementos que estão abaixo da diagonal principal são nulos, ou seja, essa é uma matriz triangular, porque os elementos que estão abaixo da diagonal principal são nulos, certo? Então, isso determina uma matriz triangular. A gente vai determinar qual é a diagonal principal e depois perceber se acima ou abaixo dela todos os elementos são nulos. Matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Bom, todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Então, se todos os elementos, tanto em cima quanto embaixo da diagonal principal, for igual a zero, isso determina uma matriz diagonal. Ou seja, somente os elementos da diagonal principal que têm uma diferençazinha de zero. Agora, os outros têm que ser igual a zero. Então, aqui, ó, diagonal principal, marquei. Os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos, são iguais a zero. Então, isso aqui é uma matriz diagonal. Bom, na matriz B, diagonal principal, temos aqui todos os outros elementos que não fazem parte da diagonal principal são iguais a zero. E aí tem uma nomenclatura aqui que eu vou explicar. Bom, na matriz, e todas essas matrizes têm que ser quadradas, hein? Na triangular, na diagonal e as outras que vamos falar, porque vamos falar um pouquinho sobre diagonal. E a diagonal só existe numa matriz quadrada, né? Então, temos aqui uma matriz de ordem N, desculpa, uma matriz quadrada qualquer de ordem N, igual, nós temos o elemento A e J, um elemento com a linha I e coluna J, e os elementos A e J são iguais a zero se o I for diferente de J. O que quer dizer isso? Bom, pensa bem, os elementos da diagonal principal, quais são? Ó, esse primeiro elemento da diagonal principal é o elemento A11, né? Linha 1, coluna 1. Esse segundo elemento da diagonal principal é o elemento A da segunda linha, 2, e segunda coluna. Então, é 2, 2, né? Aqui nós temos A11, o segundo elemento da diagonal principal, A22, terceiro elemento, A33, né? Terceira coluna, terceira linha e terceira coluna. Então, todos os elementos da diagonal principal, eles têm o número de linha e o número de coluna igual, certo? Então, todos os elementos de uma matriz diagonal que não estão na diagonal principal, eles têm o número da linha diferente ao número da coluna. Então, todos os elementos que têm linha e coluna diferentes são iguais a zero, certo? Para ser uma diagonal, uma matriz diagonal. E isso é verdade. Todos os elementos que estão fora da diagonal principal são iguais a zero. Ou seja, a linha e a coluna desses números que são iguais a zero são diferentes. Tudo bem? Porque todos os elementos da diagonal principal, o número da linha é igual ao número da coluna. Isso acontece na diagonal principal, hein? Vamos para a matriz escalar. O que quer dizer uma matriz? O que é uma matriz escalar? Bom, a matriz escalar é uma matriz diagonal, ou seja, se ela é uma matriz diagonal, ela tem apenas os elementos que estão fora da diagonal principal são todos iguais a zero. Porém, os elementos da diagonal principal, eles são iguais entre si. Então, para ser uma matriz escalar, o que precisa acontecer? Os elementos da diagonal principal precisam ser iguais
E os outros elementos precisam ser iguais a zero, certo? Então, temos aqui, exemplo, a matriz A, uma matriz escalar. Os elementos da diagonal principal, 8, 8, e os outros elementos iguais a zero, certo? Elementos da diagonal principal, todos são iguais, 3, 3, 3. Os outros elementos que não fazem parte da diagonal principal são iguais a zero. Isso é uma matriz diagonal e também é uma matriz escalar porque os elementos da diagonal principal são iguais. Outro exemplo, uma matriz aqui de ordem 4, né? Diagonal principal, todos os elementos são iguais entre si, todos os elementos são 5, os outros elementos são iguais a zero. Então, é uma matriz diagonal e a diagonal tem todos os elementos iguais, e isso torna a matriz escalar, certo? Então, eu tenho aqui uma nomenclatura só para explicar. O que é uma matriz escalar? Numa matriz de ordem n, os elementos são denominados elementos A e J, né? Linha I, coluna J. E o que acontece nesses elementos, com esses elementos? O elemento A e J será sempre zero se I for diferente de J, nós já vimos lá, né? Os elementos que não fazem parte da diagonal principal são os elementos em que o I é diferente de J. Então, os elementos que não fazem parte da diagonal principal são todos iguais a zero. E será um número qualquer, ou 8, ou 3, ou 5, ou 10, se o I for igual a J, ou seja, se esses números estiverem na diagonal principal, quando o I é igual a J, serão todos os números iguais, certo? Entre si. E o que é uma matriz identidade? A matriz identidade é uma matriz escalar, ou seja, é uma matriz diagonal e escalar. Porém, os elementos da diagonal principal serão todos sempre iguais a 1, certo? Uma matriz identidade é uma matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Isso é uma matriz identidade, certo? Então, matriz identidade, geralmente quando a gente fala em matriz identidade, a gente nomeia como I, tá? É uma matriz identidade de ordem n, então sempre será uma matriz quadrada de ordem n. Os elementos dessa diagonal dessa matriz serão zero quando eles não estiverem na diagonal principal, certo? Quando o I for diferente de J, e será sempre o número 1 quando o I é igual a J, ou seja, na diagonal principal, todos os elementos serão o número 1. E os outros elementos que não estão na diagonal principal serão zero. Tudo bem, pessoal? Próximo vídeo eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Beijo!